Agora, na Rádio Página 2, programa Carlos Henrique. Bate-papo, opinião, conteúdo e um clima agradável para sua manhã de sábado. Este programa tem o apoio de Bork, cerveja artesanal de verdade, a pioneira entre as artesanais de Santa Catarina. Dalfovo, arroz tem que ser Dalfovo, tradição e qualidade na sua mesa. Marconcini, cuidando de você. Em tempos de crise, jamais abra mão do seguro contra terceiros. Labotim, exames laboratoriais, tudo por amor à vida. Sicoob Eurovale, maior, mais forte para você. Seja um cooperado da Sicoob Eurovale. Unimed, quem escolhe viver bem, escolhe a Unimed. Medical Core, cuide bem de quem bate por você. Excelência em cardiologia. Unifique, a tecnologia nos conecta. Conecte-se já. Meus amigos da Rádio Página 2, muito bom dia. Prazer enorme estar com vocês nesse sábado. Estamos hoje aqui trazendo mais um programa Carlos Henrique, que sempre tem o ideal de trazer uma personagem, uma personalidade, essas pessoas que fazem a diferença, que trabalham pelo bem comum, que desenvolvem atividades interessantes. Essa é a pegada, digamos assim, a linha do nosso programa. E neste sábado nós vamos conversar com alguém que é conhecido nacionalmente, teve uma projeção, num primeiro momento não muito legal, mas todos sabem que ele é um dos atores principais desse processo todo, dessa luta, envolvendo a liberação da fosfetalonamina para pessoas que têm problemas com os mais diferentes tipos de cânceres. Eu estou hoje, a Rádio Página 2 está hoje fazendo uma locação aqui da residência do Carlos Kennedy Vitef, na rua Chapecó 60, Pomerode. Ele nos recebe com a atenção que sempre recebia as pessoas aqui. É uma pessoa do bem, é um cidadão que eu conheço e aprendi a respeitá-lo, não só pelos ideais, mas também é uma pessoa que trabalha com a proliferação da doutrina espírita, sendo palestrante, e eu tenho sempre comigo que as pessoas ligadas ao movimento espírita sempre fazem um bem, muito embora algumas pessoas acham que não, mas é só o bem. Então, um prazer enorme estar com o Carlos Vitef hoje cedo aqui. Carlos, muito bom dia, seja bem-vindo, tudo certo? Bom dia, Carlos Henrique. Bom dia, caros rádios ouvintes, espectadores. É um prazer estar contigo, Carlos Henrique. O Carlos, nos últimos tempos, na verdade, até vou colocar os óculos aqui para pegar umas datas importantes. Meus amigos, há uns 30 anos aproximadamente, um profissional, Dr. Gilberto Chierici, ou Chierici, as pronúncias diferenciam um pouco, que é pesquisador, professor e cientista da USP de São Carlos, estado de São Paulo. Ao lado do outro, também professor, pesquisador e cientista, Dr. Salvador Claro Neto. Depois, com o apoio também do Dr. Duvanei, deixa eu retificar, Dr. Duvanei, que é cientista do Instituto Butantan do estado de São Paulo. Esses três cidadãos, há 30 anos atrás, como eu disse, começaram a desenvolver uma pesquisa, um trabalho muito forte, com todo o embasamento científico, no sentido de identificar algo que pudesse atenuar, e não só isso, pudesse buscar uma solução para alguns tipos de câncer que a humanidade tanto pena, né, historicamente, e que nesse mesmo tempo, enquanto um sofre, tem alguém sempre querendo achar uma solução. E de repente essa notícia ficou e virou bombástica, a partir do momento em que começaram a aparecer depoimentos importantes, pessoas que abertamente davam a cara para dizer que a fosfetalonamina tinha impactado de tal forma que ela se sentia curada. Eu mesmo, como jornalista, já tive a oportunidade de entrevistar pessoas que saíram do leito da morte, de prazos de vida, e que vieram dar depoimentos importantes a respeito disso. Então eu me tornei, ao natural, uma das pessoas que não perde uma notícia focada à fosfetalonamina. Um episódio marcante ocorreu, agora
uma semana atrás, fez 3 anos, no dia 23 de junho de 2015, o nosso entrevistado de hoje, o Carlos Kennedy Vitef, foi preso. Denunciaram um trabalho que ele fazia aqui na sua casa. Ele acabou sendo preso, criou uma comoção enorme pelo simples fato dele distribuir a fosfetalonamina. E fazia isso, e agora também dou um depoimento pessoal, de graça, que também a minha esposa precisou, e eu acabei, pegamos aqui, absolutamente nunca pagamos nada, e ainda vinha de graça um café, um chimarrão, sempre foi assim. Então, eu quero dizer que, passado esse período de muita comoção, também teve uma tragédia nesse mesmo instante. Essa história a gente já contou, mas vocês estão vendo pela primeira vez. O Carlos, naquele período que foi preso, a sua esposa faleceu numa dor profunda, de grande desgosto e de tristeza. Acentuou o problema que ela teve e acabou vindo a falecer. Foi uma perda absurda e toda a comunidade do Vale do Itajaí, em especial, acompanhou estarrecida aquela sequência de fatos. Ele preso querendo fazer o bem, ela morta por não ter suportado o impacto da notícia da prisão. Bom, a família ficou destruída, nem precisa dizer mais nada. Mas o tempo passa e as feridas vão se curando, as coisas vão avançando. Depois tivemos mais um processo impressionante, agora já uma luta travada em nível nacional, entre Ministério Público, entre o Judiciário, entre o poder político, todos querendo uma solução, até que, de repente, a Anvisa autorizou alguns testes que não foram os ideais, os adequados, e, enfim, por algum momento sepultou a ideia da fosfetalonamina. Mas a luta não para, porque quando saiu essa informação, as pessoas se rebelaram. Peraí, mas como é que eu vou ficar? Eu estou fazendo tratamento, estou bem, a minha mãe se curou, meu tio se curou, meu filho está tratando, está melhor. E essa mobilização toda adquiriu uma força que, evidentemente, que as ruas falaram mais alto do que propriamente as leis, entre aspas, e a coisa volta à discussão. Agora, mais recentemente, o Ministério Público Federal, a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, acabou saindo com uma nota muito interessante, colocando a questão envolvendo a fosfetalonamina como um suplemento alimentar. A partir dessa novidade é que eu estabeleci um contato com o Vitef, com Carlos Kennedy Vitef, para que nós voltássemos a conversar a respeito do tema, e é para isso que ele está aqui hoje, para falarmos a respeito desse assunto. Carlos Vitef, primeira questão. Como é que você está, Carlos, depois de passar por todo esse turbilhão? É a suave esponja do tempo que suaviza tudo, né? Então o tempo vai passando e hoje a luta continua, né? Então continuamos envidando esforços no sentido de que a fosfetanolamina venha a ser liberada, né? Você saiu fortificado, fortalecido daquele episódio, não? Essa é uma pergunta, eu posso apenas dizer que passaram-se apenas 3 anos, mas eu sei que mesmo daqui a 10 anos, né, 20 anos, não sei quanto tempo de vida ainda me resta, mas vou continuar ainda sentindo a ausência da Rita, né? Da Rita, que é a sua esposa que faleceu. Agora, em se tratando da fosfetalonamina, esse episódio, a sua prisão, desencadeou um fato novo no Brasil? Bom, eu não posso, evidentemente, dizer que foi somente a partir disso, a partir daí. É um conjunto de fatores, né? Mas foi aquele momento, né? Foi naquele ano, 2015, 2016, que a fosfetanolamina teve uma projeção que pode-se dizer mundial, em especial a partir da entrevista concedida à EPTV, lá em São Carlos, na casa do Dr. Gilberto, que girou o mundo. Eu soube que nas 2 primeiras semanas houveram mais de 14 milhões de visualizações, né? Impressionante, né? Foi realmente aquilo foi um rastilho, igual a um rastilho de pólvora, né? O Carlos vai responder muitas indagações a partir de agora. Eu vou pedir aqui um tempinho para nós passarmos um breve intervalo, 2 minutinhos, e a gente já volta
com o âmago dessa entrevista, falando um pouco mais a respeito das últimas novidades. E ele sempre foi bastante aberto, ele está à vontade, eu já senti. É humilde, né? Ele não quis admitir que foi aquele processo dele, mas foi de fato importante aquele episódio no sentido da sociedade se debruçar sobre esses problemas. Mas enfim, daqui a pouco ele vai abrir o jogo aqui para a Rádio Página 2. Eu já volto em 2 minutinhos. Bork, cerveja artesanal de verdade. A pioneira entre as artesanais de Santa Catarina. Todo Simbó, momentos incomparáveis, pedem proteção e bom gosto. Todo Simbó, incomparável como você. Unimed. Quem escolhe viver bem, escolhe a Unimed. Tapioca, choperia e restaurante, a qualquer dia, a qualquer hora, é muito bom. Sicoob Eurovale. Maior, mais forte para você. Seja um cooperado da Sicoob Eurovale. Timbonet, o principal portal de atualidades e informações do Médio Vale. Acesse timbonet.com.br. Farma Nova, cuidando de você e da sua família em todos os momentos. Meus amigos da Rádio Página 2, passou rapidinho, já estamos de volta aqui com o Carlos Kennedy Vitef, nosso convidado de hoje, programa Carlos Henrique da Rádio Página 2, programa bastante importante. Vocês vão, a partir de agora, ter conhecimento de fatos novos envolvendo a fosfetalonamina. Meus amigos, enquanto não se descobre a cura do câncer, as pessoas, numa espécie de reação natural, processo natural, vão e buscam soluções. Qualquer que seja. Pode ser através das soluções do mundo espiritual, nos produtos da natureza, homeopatia, chás, xamãs, e o que vier pela frente. Tudo em função da vida, de um sofrimento menor, né? Para quem é da família, para o ente querido que está lutando contra o câncer. Então, toda essa procura, de certa forma, é válida. Todos aceitam essa situação. Agora, quando surge um fato importante, quando alguém busca uma solução de fato, vem os reveses. É a força da indústria mundial farmacêutica? Até pode ser. É a discussão em torno do tema, que é muito forte? Também é. É a autoridade que tem que dar um sinal verde? Claro que tem que passar por isso. Afinal de contas, todos vivemos sobre a ordem da lei e, de certa forma, há que ser respeitada. Mas quando as pessoas, de um lado, têm um único propósito de fazer algo e distribuir ou se vender por preço muito ínfimo, então você está lidando com um fato novo, você está lidando com seres humanos que pensam no social, pensam em terceiras pessoas, pensam nos outros. Coisa que nesse momento está fazendo muita falta no Brasil e no mundo. E por isso que a gente vai dar ênfase, então, à fosfetalonamina, essa criação do Dr. Gilberto Chierici, pesquisador, professor cientista da USP de São Carlos, estado de São Paulo, do Dr. Salvador Claro Neto, que é pesquisador, professor cientista também da própria USP, o Dr. Vanei, que é do Instituto Butantan, também cientista, e que, como eu já disse antes, há 3 décadas estudam a fosfetalonamina. Carlos Vitef foi quem trouxe a fosfetalonamina para Santa Catarina. Eu imagino que seja isso. Ele teve um problema sério com a família. Eu não queria entrar agora no histórico, mas a sua mãe foi a primeira, digamos, cobaia. Uma senhora que já estava quase no leito da morte e que dias depois o Carlos, chegando em casa, a viu capinando. Que é isso? Se surpreendeu? Efeito efetivo da fosfetalonamina. E a partir daí, ele quis expandir tudo isso e encontrou uma série de obstáculos que vocês já sabem ou vão saber ainda mais detalhes. Queria saber de você, Carlos, o que é a fosfetalonamina? O que a fosfetalonamina traz na sua composição? Bom, a fosfo, ela pode ser vista de várias maneiras, tá?
ela pode ser vista como um suplemento alimentar, como um complexo vitamínico, seja como for. Tá? Por quê? A principal característica da fosfetanolamina já foi confirmado, são testes que o Ministério da Saúde pediu, para ver o nível de toxicidade da fosfetanolamina. É zero, absolutamente zero. Ela não tem nenhum efeito colateral e nenhuma contraindicação. Pode ser ministrado para bebê, para gestante, que não há problema. Isso, como eu disse, é confirmado cientificamente. Certo. Isso antes de eu aprender a produzir a fosfetanolamina, já é o que eu sabia, porque isso seria de fundamental importância para que eu pudesse produzir e distribuir. Né? Certo. Porque, do contrário, eu poderia ser um charlatão. Não, nem charlatão, né? Seria uma tremenda de uma irresponsabilidade produzir um medicamento, né? Um remédio que possa, ou seja o que for, que tenha efeitos colaterais ou contraindicações. Imagina. E a fosfetanolamina não tem nenhuma, porque ela é produzida no retículo endoplasmático dos nossos músculos longos, e, portanto, é o nosso organismo que a produz, né? E é igualmente confirmado que ela é bioidêntica do nosso organismo. Aí é que está a grande sacada do Dr. Gilberto, ter sintetizado algo que é bioidêntico ao que é produzido ao nosso organismo, motivo pelo qual não há efeito colateral e nem contraindicação. Mas são extraídas da onde essas são substâncias? Tudo produtos químicos, não é a similitude de um chá, né? Não tem nada a ver, é tudo química, é química pura mesmo, né? Trata-se de uma síntese, né? A síntese é o que nós antigamente chamávamos de meu Deus. Fugiu o nome. Alquimia. Alquimia. É a antiga alquimia, é a transformação da matéria. Você transforma a matéria. Tá? Isso aconteceu. Isso é química pura mesmo, da fosfetanolamina. O estudo do Dr. Clarice, então, isso foi assim. Porque você começa no líquido, vai para o sólido, torna para o líquido, torna para o sólido, você está transformando a matéria constantemente. Tá certo. Então, ela não cria efeitos colaterais e mesmo assim foi submetida a testes há 2 anos atrás, quando, de certa forma, ela foi reprovada. Não. O que aconteceu ali, por favor? Não, na verdade, esse foi o primeiro teste, inclusive, que o Dr. Gilberto fez. O primeiro teste que ele fez foi para ver o nível de toxicidade da fosfetanolamina. Esse teste ele é feito da seguinte maneira, é chamado a DL50. São pegos 50 camundongos, né? Então você começa com uma dose e cada dia vai aumentando a dose. Chegaram a doses cavalares. Os cientistas que inicialmente fizeram esses testes, eles só disseram: não é possível, não é possível, não é possível. Nenhum ratinho morreu. Nossa. Né? Nenhum. Eles tiveram que sacrificar os 50 ratinhos, os camundongos, né? Tiveram que sacrificar os 50, porque eles tinham que analisar o organismo de todos os 50, após terem tomado doses cavalares. Se eu não me engano, foi algo que daria para um ser humano, o que foi dado a eles, ministrado de fosfetanolamina, para um ser humano, em termos relativos, seria equivalente a 70 quilos de fosfetanolamina. Nossa. Tá? Então foram dados realmente doses cavalares, e como eu disse, não morreu nenhum. Até com qualquer medicamento que você vá comprar, efeito colateral e a óbito. Existe uma dose que é letal, e com a fósforo não tem. Né? Então, como eu disse, esse foi o primeiro teste que o Dr. Gilberto fez. Quando ele viu que o nível de toxicidade era zero absoluto, pronto, aí é só correr para o abraço. Aí tinha que ver agora a eficácia. Certo. Essa eficácia ela foi comprovada, tá? Tem uma tese de mestrado, qualquer pessoa pode baixar e imprimir, tá? É uma tese de mestrado feita no Instituto Butantan, pelo doutor meu Deus do céu. Não? Uns brancos vêm na memória da gente de vez em quando. Mas alguém do Instituto Butantan. Sim.
Pelo Dr. Renato Meneghello. Renato Meneghello. E quem acompanhou, e foi aí que tomou conhecimento da fosfetanolamina e continua fazendo pesquisas no Instituto Butantan até hoje, é o Dr. Durvaney, né? Quando ele viu o que foram esses testes, e foram feitos testes com melanoma, que é um dos piores cânceres que tem, né? Que ele é altamente infiltrativo, né? Ele que é fígado, rins, em vários órgãos. Você está acrescentando um fato novo, quer dizer que nesse meio tempo em que nós tivemos essa espécie de reprovação... Não. Esses testes foram feitos antes de eu começar a produzir ainda. Tá. Isso o doutor Gilberto fez lá atrás, que a fosfetanolamina, ele a criou algo em torno de, provavelmente já está fazendo agora 31 anos. 31 anos. Eu acho que eu quero crer que sejam 31 anos, certo. Tá? Agora em 2018. Então, logo em sequência, eu não lembro agora o ano, mas está lá a tese de mestrado quando foi feita. É uma perfeita tese de doutorado, mas nenhuma universidade no mundo aceitará, dada a gravidade e o impacto dela, ninguém aceitaria como tese de doutorado. Mas é uma perfeita tese de mestrado que está ali. Imagina. Qualquer um pode acessar, como eu disse, basta botar tese de mestrado, fosfetanolamina, né? E vai aparecer, pode baixar para o micro, pode imprimir, vai ter acesso eu ainda quero na íntegra. Provocar uma discussão, eu sei que você está em condições de nos responder tudo isso. Houve um momento em que o Ministério da Saúde acabou não admitindo os resultados ou disse que não eram eficazes. Queria que você falasse a respeito desse detalhe, porque o doutor Clerice ficou muito chateado à época, dizendo que não me deram todas as condições. O que houve ali, Carlos? Bom, na essência, a pergunta que cabe aqui é o seguinte: o que falta para liberar a fosfetanolamina? Como remédio. Como remédio, exatamente. O que falta são apenas testes sérios. Apenas isso. Testes? Testes clínicos sérios. Por quê? Foram feitos testes clínicos no ICESP em São Paulo. Tá? As condições, os testes, o resultado final, né, inclusive já foi entregue ao TJ, né, ao Tribunal de Justiça, né, Supremo, o STF, Supremo Tribunal Federal. Por quê? Quem trancou os testes foi o próprio Dr. Gilberto. Ele disse, não, chega. Ele já tinha visto uma série de situações, né? Inclusive também pode ser testes clínicos do ICESP fosfetanolamina, você pode baixar também, porque foi feita a CPI no estado de São Paulo, né? Foi feita a CPI e lá está a conclusão, né? A imprensa divulgou como suavizou, alegando que houveram falhas nos testes clínicos. Quando há falhas, você falhei aqui, porque nós somos seres humanos. Claro. Todo ser humano é perfectível de erro, passível de erro. Claro. Todo ser humano, né? Se eu erro, eu peço desculpas e continuo, né? Retifico e continuo, né? Uma falha é a mesma coisa, tá? Se houve uma falha, 2 falhas ou 3 falhas, né? Desculpa, falhamos aqui, vamos corrigir e vamos continuar. Tá? Falhar como eu disse, é normal do ser humano. A gente erra, a gente comete falhas, tá? Mas a gente pede desculpas, conserta e continua. Não foi aqui, não. Peraí. Isso aqui nós não vamos mais continuar. Porque já estava fadado a dar errado. Então, a conclusão está nos resultados da CPI, né? Que, como eu disse, foi entregue ao STF também, porque nós estamos aguardando ainda o julgamento do mérito da questão não foi julgado o mérito ainda. Não, o mérito não foi julgado ainda. Quem entrou, porque na verdade a fosfo foi o quê? A fosfetanolamina, ela foi aprovada por unanimidade na Câmara Federal, por todos os deputados, por unanimidade, todos. Você participou lá dos debates, né, Carlos? Lembrando, né? Sim, no Senado. Depois foi aprovado igualmente por unanimidade no Senado, por todos os senadores. Aí foi sancionada a lei pela então presidente Dilma da época, né? E posteriormente a Associação Médica Brasileira foi quem entrou
no STF pedindo a suspensão da entrega das liminares, da concessão das liminares. Então o âmago da coisa não foi julgado, apreciado ainda? Não. Então agora, porque na verdade, para que o STF aceitasse, tá? Eles ouviram apenas a Associação Médica Brasileira. Entendi. Né? Então não está trancado. Agora vem o julgamento do mérito da questão. E eles agora vão ter que julgar o mérito da questão. Portanto, agora vão ter que ouvir cientistas, os pesquisadores vão ter que se inteirar dos testes já feitos, né? Haverão muitas evidências, por exemplo, câncer dos ossos. Na literatura médica mundial, não há nenhum caso de cura no mundo. Não tem. Com a fosfetanolamina temos vários. Eu tenho aqui em Santa Catarina, tenho várias pessoas que tiveram câncer dos ossos e estão vivos até hoje. Câncer do pâncreas, né? Na cabeça do pâncreas, não é na cauda do pâncreas, na cabeça do pâncreas. Temos exames comprovando que tinha o câncer e eu depois não tenho mais. Né? Então, algumas dessas pessoas serão levadas juntos também para serem ouvidas lá. Né? Então, aqui a gente pode partir da seguinte premissa. O que falta apenas, como eu disse, é fazer testes sérios. E aonde tem fumaça, tem fogo. Então, aqui tem fumaça. Isso é evidente. Existem provas para isso. Há prova de câncer dos ossos, há prova de câncer do pâncreas. Né? Nós temos essas pessoas que estão vivas, não é 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, já mais de 5 anos. Sim. Câncer dos ossos, câncer do pâncreas, há mais de 5 anos. Carlos, essa equipe comandada pelo Dr. Gilberto, ela está então esperando esse confronto. Para ela esse confronto é decisivo. Não se trata de um confronto. Na verdade, né, o que estão falando? Provem que a fósforo não funciona. É a mesma coisa, a gente pode partir dessa premissa, provem que ela não funciona. Para nós ela funciona. Veja bem, nós tivemos o caso da minha mãe. O que me levou a produzir a fosfetanolamina? Bom, tenho os exames aqui, tá? Tenho eles comigo. As imagens, a confirmação do tumor. Aonde? No útero da minha mãe. No útero da sua mãe. Então, pelas imagens você pode ver. Ali é um local onde ele cresceu, se instalou. É um local que não pode fazer cirurgia. Não adianta a químio e a rádio. Tá? Então, apenas foi dito, olha, não tem como fazer cirurgia, não tem o que fazer nada pelo tua mãe. São 2 meses de vida. Você pode levar esses exames, não digam que é da minha mãe, porque aí eles vão saber que... Né? Entendi. Então, apenas leva o exame. Leva para qualquer oncologista... Ele vai dizer, olha, meu amigo, essa pessoa tem uns 2 meses de vida. Esse prazo foi dado a você sim, como filho? Porque eu conversei com vários médicos, oncologistas, tá? Então, vendo a partir desse exame, você vê o exame, eles vão dizer, ele já tem experiência para isso, né? Por quê? Ele está num local que não pode fazer cirurgia, não haveria como, tá? Então, foram dados 2 meses de vida para minha mãe. Aí, quando estava dando os 2 meses... Minha mãe não saía mais da cama nem para ir no banheiro. A Rita, minha esposa, levava para ela de manhã cedo 2 fatias de pão, né? Ela dava 2, 3 beliscadas e não comia mais nada nas próximas... E somente voltava a beliscar novamente no dia seguinte, 24 horas depois. Ela não queria mais comer nada. Porque o câncer, ele faz você perder apetite, peso e disposição. Não são todos, mas a grande maioria é. A grande maioria. Normalmente, inclusive, você descobre se você está com câncer com esses 3 sintomas. Tá? Apetite, perda de peso e disposição. Minha mãe perdeu os 3. Ela não queria mais comer. Perdeu peso de forma acentuada. Né? E a disposição, como eu disse, a disposição, ela não saía mais da cama nem para ir no banheiro. Entendi. Tá? Então... Naquele final de semana que veio a fósforo, ela veio numa quinta-feira, eu nunca esqueço, uma quinta-feira. Na quinta e na sexta vieram parentes, amigos, familiares para visitar minha mãe. Todos foram unânimes em dizer, para a Rita, não diziam diretamente para mim como filho, né? Então diziam, Rita, a tua sogra não passa desse fim de semana, que a Rita mesmo me contou. Né? Todo mundo era unânime em dizer, ninguém mais achava que a minha mãe iria passar daquele final de semana, tal o estado dela. Na quinta veio a fósforo, na segunda-feira. Minha mãe, além de sair da cama, tá, ela desceu as escadas e veio, eu queria comer uma sopa.
Bom, eu estava na cozinha lavando umas loucinhas e a Rita estava fritando uma carne, já era umas 11 e pouco, né? Então, primeiro nós nos entreolhamos e olhamos juntos para trás. Então, como eu disse, para nossa surpresa, era minha mãe, né? Além de ter saído da cama, desceu as escadas e, o mais importante, veio pedir uma sopa. Readquiriu o apetite. Estava com disposição, vontade de comer uma sopa. Ok, lá fui eu para o mercado e fizemos o sopão para ela, né? Uhum. Na terça-feira, a Rita, eu nunca esqueço, na terça-feira a Rita preparou uma carne de panela, ela beliscou, já do normal do almoço. Uhum. Na quarta-feira, mas ela ainda, na segunda ela comeu a sopa e após o almoço ela voltou para a cama. Ela deitou, passou o resto do dia novamente deitada. No outro dia, ela desceu para o almoço e veio, mas aí já ia até o banheiro, né? Já saía da cama para ir até o banheiro. Na terça-feira ela desceu e veio e beliscou aqui nessa mesa, beliscou das coisas que estavam aqui. E na quarta-feira, e à tarde aí, após o almoço, ela não foi para a cama, ela não voltou para a cama. Ela ficou sentada no sofá a tarde inteira, ela apenas pediu a caixinha de costura dela, de coser, né? Tinha umas roupinhas aí que estava, acho que fazer bainha, alguma coisa. Sei que ela ficou a tarde inteira, então, costurando botões, costurando rasgadinho, bainha, né? E na quarta-feira, aí ela comeu normal e aí passou a partir da quarta-feira, passou a ter a vida normal dela. Aí foi o 18º dia, esse foi o dia que eu dei ela, no 18º dia, eu dei ela como curada. Eu sei que eu saí, eu não lembro se eu fui até o banco ou até a do lotérica. Eu fui foi algo rápido, era pagar uma conta, alguma coisinha, não sei se é luz, água, telefone, fui sair para pagar uma conta. E foi rápido, eu lembro que eu cheguei em casa, deve ter sido 40, 50 minutos no máximo, né? Quando encostei o carro, aí eu vi a minha mãe parada lá no jardim, apoiada na enxada. Mas eu pensei que ela ia pegar a enxada para tirar uma sujeira, que tivesse alguma coisa ali, né? Aí eu disse, mãe, e vindo para casa, saí do carro, eu disse, mãe, o que a mãe vai fazer? Tá fazendo? Aí... E eu vinha caminhando para entrar dentro de casa. Aí eu disse, eu vou dar uma capinadinha. Opa! Aí eu estanquei. Aí eu gelei, ué? Aí eu virei para ela e disse, o quê? Eu disse, eu vou dar uma capinadinha. Aí ela já falou de uma forma bem tímida, porque da maneira que eu parei, me voltei e olhei para ela e perguntei o quê? Aí eu disse, eu vou dar uma capinadinha. Falou de uma forma já bem tímida, tipo assim, parecia uma menina que estava aprontando alguma coisa, pega no flagra, né? Aí eu fui lá, peguei a enxada, abracei ela e disse, não, mãe, por enquanto ainda não, porque a minha mãe, ela foi detectada que estava com câncer do útero por causa de uma hemorragia, ela estava 2 meses com hemorragia. Sim. Então, quando a hemorragia estancou, ela já se sentiu bem, no 18º dia, né? Estava se sentindo bem, já ia capinar, poderia voltar a hemorragia, só que ela estava disposta, né? Mas o problema é isso, então eu disse, não, a mãe tem que primeiro se recuperar bem, a mãe veio, né? Porque o problema foi a hemorragia. Mas acontece de que ela estava se sentindo tão bem e já recuperada. Pois é, mas só que a hemorragia de repente poderia voltar, porque ela estava, porque a hemorragia parou tomando a fósforo mais ou menos uns 12 dias, a partir do momento que ela começou a tomar fósforo, 12, 13 dias, algo em torno disso, não posso precisar, 12, 14 dias que seja, tá? Então, ela fazendo o esforço físico, poderia voltar, porque não quer dizer que já esteja totalmente curada, né? Então, a mesma coisa se você tem um problema de saúde, qualquer coisa, você vai estar no hospital, mas você não volta para casa e já vai trabalhar, você tem um período de recuperação. Convalescência, né? Claro. Convalescência. Carlos, me diga uma coisa, só para a gente também caminhar para o encerramento do primeiro bloco, do segundo bloco, a sua mãe teve uma sobrevida de quantos anos? A minha mãe faleceu no ano de 2013, tá? Ela caiu, quebrou o colo do fêmur, ficou internada no hospital aguardando a cirurgia, aí pegou uma infecção e esse foi o motivo do óbito dela. Não foi do tumor? Não. Tanto é que o tumor foi em 2007 e isso ocorreu em 2013. Ninguém fica com tumor, com problema de câncer de 2007 a 2013 sem fazer cirurgia ou químio. Né? Essa foi a tua motivação para abraçar a causa da fosfetalonamida? Exatamente, porque no momento que eu vi, porque a minha mãe,
ela aqui em Pomerode, ela é uma pessoa, a gente pode se dizer tradicional. Por quê? A empresa de transportes coletivos Volcom, que todo mundo conhece, essa empresa começou com minha mãe, Dona Irene Volcom, indo de cobradora, e o meu avô, seu Ernst Volcom, indo de motorista. Então todo mundo conhecia a minha mãe. Entendi. Né? Então, poxa, todo mundo soube, ela frequentava a terceira idade, ela andava na rua, né? Todo mundo conhecia a minha mãe. De repente, souberam que a minha mãe estava com câncer. Então, obviamente, a gente falou para alguns amigos, comentando com alguns amigos, né? E aí se espalhou, todo mundo ficou sabendo, a Dona Irene está com câncer, né? Tem 2 meses de vida. Aí ela parou de frequentar o grupo da terceira idade, de frequentar as casas dos amigos, onde ela ia, né? Então... Mas quando ela se recupera, também houve esse... Exatamente. Né? Aí daqui a pouco, depois desses 2 meses, aí quando minha mãe se recuperou, ela voltou a frequentar o grupo da terceira idade, bem animada, né? A andar na rua. Aí quando as pessoas viram, poxa, mas é a Dona Irene, a Dona Irene, a Dona Irene, a Dona Irene, né? Então todo mundo, muita gente veio para mim, Carlos, o que a tua mãe fez? Eu tenho um tio, eu tenho um cunhado, eu tenho um pai, eu tenho um avô, eu tenho um sobrinho, né? Tenho uma esposa, né? Não é só no masculino, porque é no feminino também, não importa a idade, não importa a classe social, o câncer não escolhe ninguém, né? Na questão do câncer é uma coisa interessante, a gente sempre pensa que só acontece com o vizinho, mas o vizinho do vizinho sou eu. Né? Então pode acontecer na minha casa, e realmente na nossa família, minha mãe foi o primeiro caso, né? Na nossa família, tanto patriarcal como matriarcal, que eu lembro. Aí, então todo mundo queria saber o que a minha mãe fez, porque viam ela andando com disposição. Poxa, eu disse, foi um remédio lá da USP, né, do Dr. Gilberto, um cientista lá da USP. Carlos, consegues para mim? Eu tentei, mas o Dr. Gilberto não tinha condições, tá, de ficar mandando, e era muita gente pedindo. A única maneira era realmente de eu produzir. Então, quando eu vi o que a fosfetanolamina fez com a minha mãe, eu disse, poxa, mas tem mais pessoas que também poderiam ser beneficiadas. E eu sempre parto nesse quesito, tá? Eu tenho um péssimo hábito, Carlos Henrique, um péssimo. Tá? Eu costumo me colocar no lugar das pessoas. Tá? Então, fazer ao próximo o que gostaríamos que o próximo fizesse para nós. Se eu tivesse um câncer, eu gostaria que alguém me desse a fosfetanolamina. Então, por que eu não vou fornecer a fósforo para quem está com câncer? Eu gostaria que me dessem. Para a gente fechar esse primeiro bloco, quantas pessoas você atendeu aqui? Porque depois isso proliferou, claro, né? Tornou-se voz corrente, todos sabiam da história da sua mãe, e aí começaram a aparecer outros pacientes com tratamento terminal quase, e a fósforo sendo a solução. Lembra de quantos, mais ou menos? Eu não posso afirmar, mas não foram poucos. Não foram poucos. Muita gente, né? Muita gente. Então tá, vou fazer um intervalo. A gente está entrevistando o Carlos Kennedy Vitef. Ele é o homem da fosfetanolamina, vamos assim colocar. Ele produziu o produto aqui na sua casa mesmo, fez aqui com autorização do Dr. Gilberto, e aqui ele distribuía. E esse foi o fato que acabou sendo denunciado por alguém denunciou. Nunca soube quem denunciou, Carlos? Nem me interessa. Nem me interessa, tá bom. Alguém denunciou, ele acabou sendo preso e as coisas depois aconteceram, vários fatos que a gente já relatou aqui. Então, nós vamos voltar dentro de 2 minutos com a sequência dessa entrevista bastante importante. E agora, na próxima etapa, eu quero chamar a atenção sobre esse passo novo. A fosfetanolamina é um remédio ou um suplemento alimentar? Vocês estão acompanhando a Rádio Página 2 nessa manhã. Eu queria chamar a atenção de uma coisa muito especial. Já que nós estamos falando de saúde, queria chamar a sua atenção para a saúde pública. Muitas vezes você não sabe os caminhos, mas, por exemplo, a nossa cidade de Timbó, no Vale do Itajaí, tem uma estrutura de atendimento fantástica através da municipalidade. O paciente do SUS tem os postinhos de acesso, pode contar com uma policlínica extremamente avançada e com um hospital que está se tornando uma referência. Tudo isso faz parte desse contexto da saúde de Timbó. Comece pelo posto mais próximo da sua casa para buscar informações. Já voltamos. Timbó, uma cidade para todos. Instituto Vidas. Excelência em qualidade, levando a saúde para mais perto de você.
Horn Auto Center. Seu carro é seu patrimônio. Cuide dele com quem entende do assunto. Cluque Contabilidade, dinamismo e experiência. Uma das mais competentes equipes de contabilistas da região. Marconcini, cuidando de você. Em tempos de crise, jamais abra mão do seguro contra terceiros. Autoescola Rainha do Médio Vale. A vida no trânsito começa aqui, a estrutura mais completa da região. Sacolão JK, boa procedência e muita qualidade em frutas e verduras. The Flash, precisou? É urgente? Chame The Flash, entrega com rapidez e segurança. Unifique, a tecnologia nos conecta, conecte-se já. Meus amigos da Rádio Página 2, estamos voltando então agora com o terceiro segmento dessa entrevista com Carlos Kennedy Vitev, o homem da fosfetalonamina, aqui na casa dele em Pomerode, onde ele nos recebe bem, nesse sábado, para falar um pouco mais a respeito das últimas informações da fosfetalonamina. Agora, mais recentemente, o leigo comemorou. Eu mesmo, quando vi estampada a notícia, meus amigos compartilharam no Facebook, eu logo a identifiquei, de que a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, o próprio Ministério Público do Estado de Minas, estabeleceram uma nova visão sobre a fosfetalonamina e, de certa forma, chegaram à conclusão de que ela pudesse ser adquirida pelas pessoas na forma de suplemento alimentar. Então, vou voltar e dizer que o leigo, e eu, inclusive, achei pouco bacana, pelo menos a fósforo vai estar à disposição das pessoas. Agora, tem uma outra questão envolvendo uma situação de hombridade, porque essa equipe que se debruçou sobre o trabalho, o doutor Gilberto, o doutor Salvador, o doutor Durvanei, esse pessoal o tempo todo está sabendo que não era o que estava sendo oferecido a fósforo, não é um suplemento alimentar. Eles querem autorização como medicamento, como remédio efetivo. Carlos, essa é uma nova pendenga que vem pela frente? Na verdade, o doutor Gilberto está há 30 anos trabalhando pela liberação da fosfetanolamina. Não começou há 3 anos atrás, são 30 anos, tá? Então agora surgiu o Ministério Público Federal, o Ministério Público de Minas, né? Mas quando houve a segunda audiência pública no Senado, igualmente o ministro da Saúde pediu, né? Pediu ao doutor Gilberto, vamos lançar como suplemento alimentar. Isso o doutor Gilberto já podia ter feito há 31 anos atrás. Como suplemento alimentar, como complexo vitamínico, ela sai a qualquer momento, é só ele querer. E todo mundo teria acesso. Mas não é esse o objetivo. O doutor Gilberto, se ele tivesse feito isso, vamos supor, há 30 anos atrás, quando já estava inteirado da fósforo e tudo mais, que participou também nessa equipe de trabalho o doutor Otaviano, de Minas Gerais. Né? Foi muito importante o papel dele também no desenvolvimento, no processo de sintetização da fosfetanolamina. Então, ela poderia ser lançada a qualquer momento como suplemento alimentar ou complexo vitamínico. Se o Dr. Gilberto tivesse feito isso, hoje ele estaria podre de rico, certo. Muito rico. Certo. Ele não estaria mais andando de carro, estaria passeando de helicóptero, de avião, estaria com certeza morando na Europa, em algum castelo, ou numa mansão nos Estados Unidos ou no Canadá, né? Talvez até com castelo, com mansão, e não estaria se incomodando, não estaria sofrendo nenhum ataque, nem nada. O objetivo aqui é saber, a fósforo é a cura do câncer ou não é? Esse é o X. Exatamente. Se é, que venha mercado, que venha. Se não for, então que nem seja lançado nem como suplemento alimentar, nem como complexo vitamínico. O que adianta vir como suplemento alimentar ou complexo vitamínico se ela não é a cura?
A única coisa que ela necessita, nesse caso, é de testes clínicos sérios. Tá, então o doutor Gilberto busca testes clínicos sérios. Apenas não, isso. Não foi dada essa oportunidade a ele? A fósforo não foi dada assim como ele quer? Não, já foram feitos testes no Hospital de Jaú, Amaral de Carvalho, tá? Tanto é que esse é hoje o hospital referência na área da oncologia no interior de São Paulo, porque nós temos na capital o Sírio-Libanês, o Albert Einstein, né? E temos no interior o Hospital de Jaú. Né? Esse hospital passou a ser referência depois dessas pesquisas lá feitas com a fosfetanolamina. Sim. Só que depois sumiram com tudo. Não há nenhum registro, porque naquela época não havia a Anvisa. Mas esse foi um acordo firmado entre o Dr. Gilberto, na USP, e o Ministério da Saúde, que naquela época, como eu disse, não havia Anvisa. Quem fazia o papel da Anvisa era o Ministério da Saúde. E não há nada desses testes clínicos lá. Mas o Dr. Gilberto produziu, entregou. Desapareceu. Tudo. Misteriosamente. E agora, Dr. os Gilberto, resultados desses testes feitos no ICESP, vocês têm acesso, basta pesquisar. Claro. Testes clínicos do ICESP, né, foi feito, como eu disse, foi feita a CPI, né, e foi apenas indicado, a imprensa suavizou dizendo que houveram falhas nos testes clínicos. Né. Por causa de falha, como eu disse, ninguém pararia os testes clínicos. Vocês não ninguém aceitam pararia. isso? Não, vocês não aceitam. Todos os pacientes estavam entupidos, vamos assim dizer, de quimioterápicos, de tratamentos, todos eles. Tá, vamos explicar isso. Desde que eu conheço o Carlos chamou a atenção para um detalhe. Olha, quando a pessoa já fez a quimioterapia, a própria radioterapia às vezes, ela de certa forma mascara o problema e torna difícil a recuperação através da fósforo. Isso é verdade, Carlos? Tem embasamento para falar isso? É que a fósforo, ela necessita de que a pessoa tenha um bom sistema imunológico. Até hoje, eu não conheci ninguém que mantivesse um bom sistema imunológico fazendo o tratamento com a quimioterapia. Entendi. Hoje, então, são dois tratamentos antagônicos. Né? E aí tem aquela questão também. Por que o Dr. Gilberto faz questão que venha como remédio, como medicamento? Tá? Como eu disse, ou cura ou não cura. Se cura, que seja como medicamento. Porque nenhum médico vai indicar um suplemento alimentar. Né? Se teus filhos, teus netos um dia vierem a ter câncer, aí o médico vai chegar, tá, vamos fazer cirurgia quimio-rádio, padrão. Tá? É protocolo. Né? Para cada câncer, cada tipo, é um protocolo. Né? Então, aí se vier a fosfetanolamina como medicamento, você vai poder chegar e dizer, não, eu quero apenas tomar a fosfetanolamina. Entendi. O médico vai ter que lhe acompanhar. Entendi. Suplemento alimentar, você vai e compra. Em qualquer farmácia, à vontade. Por falar nisso... E não vai adiantar, porque, como eu disse, a químio, né? Se você eu queria conhecer uma pessoa que está fazendo tratamento com quimioterápico e tem um bom sistema imunológico. Isso não vi até hoje ainda. Eu não vi, nunca ouvi falar disso. Fica fragilizada, né? Carlos, está se importando a fósforo importada. Me diga uma coisa, a patente do produto feito lá no interior de São Paulo, ela está preservada? Não tem nada a ver uma coisa com a outra? Não tem nada a ver. Ela está preservada. Tanto é que os únicos que sabem produzir a fosfetanolamina do Dr. Gilberto é o próprio Dr. Gilberto Orivaldo Chieric, o Dr. Professor Salvador Claro Neto, e o Carlos Kennedy. Tá? Com quem eu tenho a honra de falar aqui. É verdade? São só vocês três? Não. Conhecidos, né? E o que você importa dos Estados Unidos ou da Alemanha é o suplemento alimentar. Só que o suplemento alimentar, ele contém a fósforo, ele não é fósforo. A fósforo pura é somente a do Dr. Gilberto. Essa fósforo é pura. Qualquer outra molécula que você agregar vai contaminar e deixa de ser a fosfetanolamina. Então, o suplemento alimentar tem que conter isso e aquilo. Contém apenas a fósforo. Complexo vitamínico contém isso e aquilo. E pode conter a fósforo também. Mas não só a fósforo. A fósforo pura é outra coisa. Hoje ela somente é produzida pela PTT Pharma de Cravinhos, que é produzida lá pelo Dr. Professor Salvador Claro Neto. Ele produz lá em Cravinhos, na PTT Pharma. Me diga uma coisa agora bastante importante. Se o Dr. Gilberto
não gosta da ideia de ver o seu produto no mercado como suplemento alimentar. E sim quer que alguém diga que aquilo não faça bem para o câncer, que aquilo não cure o câncer. Ele quer essa. Outra coisa que eu identifiquei dele, já o entrevistei, de que ele não tem interesse financeiro. Ele é uma pessoa que queria ver isso no mercado bem barato, quase de graça. Esse vai ser um outro problema também, Carlos? Não. Acho que não? A partir do momento, veja bem, em 2008 foi feito um levantamento, foi feito um estudo por uma equipe nos Estados Unidos do que era gasto no mundo com tratamento para o câncer. Tratamento, tá? Foi apurado que foram gastos em 2008 1 trilhão e 700 e poucos bilhões de dólares, ou seja, vamos arredondar, 1 trilhão e 800 bilhões de dólares. Isso corresponderia a aproximadamente 4% do PIB mundial. Brincadeira. 4%. Só que naquela época, de lá para cá, surgiram outras quimioterapias muito mais caras, tá? Outros tratamentos muito mais caros. Hoje, e exames mais sofisticados e muito mais caros, tá? Então hoje esse número, esse valor já aumentou substancialmente. Então não é mais somente por 4% do PIB mundial, é mais do que 4%, tá? E então veja bem, hoje o Ministério da Saúde em todos os países está com problemas seríssimos nesse sentido, né? A quimioterapia mais barata começa com R$7.000 e hoje qual é a pessoa que pode chegar a dizer, quase praticamente todo mundo pode chegar a dizer, eu tenho um tio, um avô, um parente, um amigo, um familiar, um colega de trabalho com câncer. Hoje, eu já, na época, até o dia antes de eu ter sido preso, eu já dizia, o câncer virou uma pandemia. Ele deveria ser tratado como uma pandemia, porque é uma pandemia já. O câncer é uma pandemia. Então, e uma vez sendo o câncer, a fosfetanolamina sendo um medicamento para a cura, objetivando a cura do câncer, tá? Então, o Ministério da Saúde pode adquirir por um preço muito inferior. E o que nós vemos hoje? Quantas são as pessoas que já viram um parente, um amigo, né, um familiar sofrer para morrer com câncer, fazendo tratamento com quimioterapia? Quantas são as pessoas que já chegaram para mim e disseram, Carlos, eu nunca vou fazer uma quimioterapia na minha vida? Sim. Porque já viram pessoas que fizeram químio e o efeito avassalador da químio na pessoa. Né? Então, quantas são as pessoas que dizem que não vão fazer quimioterapia? Então, as pessoas têm o direito também de optar, deveriam ter esse direito de optar pelo que vão fazer. Quer dizer, se virar um medicamento, ela vai estar disponível. Exato. Né? Então, esse é o desejo do Dr. Gilberto, que o Ministério da Saúde, tá, distribua gratuitamente a fosfetanolamina. E a diferença de valores para o Ministério da Saúde é absurda. Nossa. Olha o desafio, né? Quer dizer, ele aceita desde que seja distribuído gratuitamente pelo Ministério. Esse é o objetivo, não somente aqui no Brasil, mas no mundo, né? Porque o que vai acontecer? Hoje, se a fosfetanolamina tivesse que ser produzida e vendida, tá? Você vai ter que montar toda uma estrutura. Entendi. A cápsula é assim como a gente produzia, ele na USP e eu aqui, ela custa, como ele já mencionou, algo em torno de 10 centavos. Hoje, com certeza, um pouquinho mais, porque a matéria-prima aumentou. Sim. Né? Mas se você tiver que vender para uma farmácia e ser revendida, tá? No mínimo um frasco deve custar algo em torno de R$300, R$400. Por quê? Porque você vai ter que montar, em primeira instância, um laboratório. Um laboratório não vai custar menos do que uns 30 milhões para você construir um laboratório com grande capacidade produtiva. Certo. Tá? Então, você vai ter mão de obra especializada, você vai pagar impostos, você vai ter que criar toda uma estratégia de distribuição logística, né? Então você vai pagar por todo o complexo. Entendi. E os impostos que encarecem substancialmente, né? Então, uma brincadeira, assim, um dia alguém fazendo assim, umas brincadeiras, umas continhas de medicamentos normais, né? Olha, no mínimo, ela vai ficar em torno de R$300 e R$400 um frasco. Quando poderia ser distribuído gratuitamente para todo mundo. Porque comparado, R$300, R$400, comparado com a quimioterapia, que começa no mínimo com R$7.000, a distância é muito grande. Carlos, o doutor Gilberto... E só para complementar, nessa questão da questão financeira, como eu mencionei antes já,
O Dr. Gilberto, se ele quisesse lançá-la como suplemento alimentar ou complexo vitamínico, ele já o podia ter feito há 30 anos atrás, ele já estaria muito rico vendendo sem estar se incomodando. Ele já estaria muito rico. Ele continua trabalhando, esse revés que sofreu há 2, 3 anos atrás. O Dr. Gilberto não para. Não para. Ele não para. Ele não é de ficar sentado parado. Ele pode sentar aqui e ficar parado contigo conversando. Certo. Né? Ok, tem uma coisa importante, né? Ele vai sentar contigo e vai ficar tranquilo. Mas ele não é de ficar parado. Carlos, Dr. Gilberto não. Você teve aqui o confronto com pessoas que vinham à sua casa desesperados, chorando. Isso quando você não visitava, algumas pessoas até. Mas sempre havia um ingrediente no meio dessa inter-relação, que era o desespero. Tenho um filho morrendo, tenho uma mãe, tenho uma esposa, tenho alguém da minha família que precisa da sua ajuda. Me diga algo que eu sempre me interessei saber. Você já falou que pâncreas, você citou ossos. Quais os tipos de cânceres que a fósforo se mostrou mais efetiva? Não importa. Existe aqui o seguinte. Câncer. Uns falam que tem 100 mil tipos, outros podem dizer pode existir 1 milhão ou mais de tipos de câncer. Não importa. Isso não importa quantos tipos de câncer tem. O que importa, e é importante saber mesmo, é que há apenas 2 tipos de células. A célula aeróbica e as células anaeróbicas. Sim. Esses são os 2 tipos de células que compõem todo o nosso organismo. Entendi. Toda célula cancerígena ela é anaeróbica, toda. A célula normal do órgão é aeróbica. Quando ela modifica a respiração dela, passa a ser anaeróbica, ou seja, de 36 ATPs que ela produzia como sendo aeróbica, ela passa a produzir 2 ATPs apenas, e aí é uma célula aeróbica, tá? Anaeróbica. Toda célula cancerígena é anaeróbica, todas. E a fósforo age em toda célula anaeróbica. Então não importa, e a maneira tipo dela de câncer produzir, não importa o tipo de câncer. Porque todo câncer, pode pesquisar, todas as células cancerígenas obrigatoriamente são anaeróbicas, todas. E a fósforo age em toda célula anaeróbica, então não importa o tipo de câncer. Qual o processo? O que acontece quando há o confronto da fosfetalonamina com essas células malucas? Bom, a fósforo, ela, a partir do momento que você ingeriu, tá, ela leva 26 minutos, trato digestivo, veia porta, fígado. No fígado, ela vai receber 2 ácidos graxos da cadeia longa. Esses 2 ácidos graxos, tá, servirão para ela a título de perninha. Com essas 2 perninhas, ela percorrerá todo o organismo, então não importa onde o tumor esteja instalado, tá? Não importa, então, em qual parte do organismo ele está. Ela vai chegar lá. E, inclusive, com esse ácido graxo é que ela penetra na célula. Ela age na mitocôndria e ela fica lá como um sinalizador. Tá? Porque ela orienta o caminho para o organismo? Para o sistema imunológico, célula é célula. Porque as células anaeróbicas, todas as células musculares são anaeróbicas, mas você nunca ouviu falar de um câncer de músculo. Nunca. Verdade. Tá? Então, o coração é um músculo. Você nunca ouviu falar de um câncer no coração. O diafragma é um músculo. Você nunca ouviu falar de um câncer no diafragma. Impressionante, né? Então, essas são células anaeróbicas. Tá? Então, mas elas são normais, nunca serão um câncer. Agora, qualquer outra do organismo que é anaeróbica, mudou para anaeróbica, é um câncer. Toda ela é cancerígena, anaeróbica. Toda ela é anaeróbica, né? Então, e a fósforo funciona também como um marcador celular, né? Vulgarmente falando, ela vai lá, ela diferencia essa célula, né, que é anaeróbica, faz dela, vulgarmente falando, faz dela um alvo, tipo assim, tá pintando um alvo, Sim. Pintou um alvo, então chegam as células killer do nosso sistema imunológico, assassinas, né, que defendem o nosso organismo. Vendo um alvo, vão lá e destroem. Porque senão não. Por quê? Porque para a célula, para o nosso sistema imunológico,
Tá célula a célula, sendo independente se é aeróbica ou anaeróbica, mas vendo um alvo, vão lá e destroem o alvo. E a fosfo é que funciona como alvo, tá? E aí faz com que ela destrua essa célula, ou pode ser por apoptose também. Carlos, voltando agora a uma questão. Sua mãe é o caso mais emblemático para você, porque você assistiu aqui dentro dessa mesma casa onde nós estamos fazendo essa locação hoje. Sim. Outra pessoa te chamou muita atenção no Vale ou fora do Vale Itajaí, que manifestou um processo muito grave que de repente está aí entre nós ainda? Carlos Henrique, se eu começar a falar disso, nós vamos ficar até amanhã aqui. Tem muita gente? Aí é muito, tá? Realmente não tem é muita pouco, gente, não, é verdade, né? Aí é muito mesmo. A satisfação é total da sua parte ter visto isso, te deu um retorno muito grande? Em primeira mão, vou contar isso para ti, tá? Em primeira mão. Estou escrevendo um livro sobre isso. Está escrevendo um livro sobre isso. Então não são poucos os casos não, tá? E são casos de pessoas que, a exemplo da minha mãe, por exemplo, câncer dos ossos, provoca muita dor. O câncer dos ossos eu sempre costumo dizer, é o pior câncer que tem, no sentido de sofrimento imputado ao paciente e aos familiares, né? Então é comum tem pessoas aí que vieram aqui com câncer dos ossos, estavam tomando morfina de 4 em 4 horas, né? E no terceiro ou quarto dia já nem sequer fazia mais o uso da morfina. Abandonaram a morfina. A dor sumiu. Em 3, 4 dias. É impressionante. Em algum momento, após a sua libertação, quando você foi solto, em algum dia não teve alguém que não te procurou, que te procurou? Isso é quase que diário, né? Ainda tem. Como eu disse, o câncer hoje é uma pandemia. Está cheio de pessoas com câncer. Mas como ter pessoas com câncer? Eu sair caminhando aqui na rua, vai chegar alguém, Carlos, puxa, Carlos, eu tenho um tio, eu tenho um irmão, eu tenho esse com câncer. Que a partir daí eu fiquei mesmo conhecido. Sim. Né? Mas ficou sem produto também. Ficou sem produto e não podia fazer nada. Mas você consegue com liminar. Tem muitos juízes concedendo liminares. Uhum. Inclusive, junto com o resultado da CPI da fosfetanolamina no estado de São Paulo, foi entregue um documento que já foram liberados mais de 5.000 liminares. Nossa. Ao STF entregue, né? Vocês estão otimistas em relação a todo esse quadro aí? Olha, Carlos, é difícil dizer alguma coisa sobre isso. Você não quer criar expectativa própria? Não, exato. A gente sabe o que é a fosfetanolamina e só não estamos no mercado, né, por motivos adversos, né? Uhum. Eu vou fazer o intervalo e voltamos então para fechar o programa com o Carlos Kennedy Wittef, o homem da fosfetanolamina, um dos produtores, são poucos os que produzem a fosfetanolamina no Brasil, e as coisas estão se encaminhando, estão andando, nada está parado. E parece que a esperança da população em ter esse produto disponível vai crescendo cada vez mais, de forma bastante otimista, diga-se de passagem. Tomara que tudo se resolva. Vou fazer um intervalo, então. Já a gente volta para fechar o programa de hoje aqui na página 2, nossa rádio 100% da web, uma rádio de Timbó. Aliás, Timbó, hoje é a locação aqui em Pomerode. Timbó, Pomerode, são cidades muito especiais, né? Venha fazer o seu turismo aqui, conhecer as nossas belezas naturais. Nós temos não só títulos de cidade, nós temos cidades com lugares muito bonitos. É o caso de Timbó, onde eu recomendo sempre. Vocês precisam conhecer o Morro Azul, nossos 2 parques do centro da cidade fantásticos, o nosso jardim botânico. Temos tantas áreas aprazíveis nesse lugar. Temos aqui o ponto de partida do cicloturismo, o ciclotour, um dos circuitos mais perfeitos do Brasil, está aqui com a gente. Então venha para cá. Timbó, uma cidade para todos. Linson, marca de valor e confiança em implementos rodoviários em todo o Brasil. De Krieger, o ponto certo da moda do Médio Vale do Itajaí para toda a família. Labotim, exames laboratoriais, tudo por amor à vida. Dalfovo, arroz tem que ser Dalfovo, tradição e qualidade na sua mesa. Marcel Alexandre, moda masculina para todos os momentos do dia.
Cranbeck, referência na distribuição de peças no Vale do Itajaí desde 1962. Couto Dedetizadora, segurança e qualidade no controle de pragas. Estamos voltando então para o último segmento da entrevista desse sábado aqui na Rádio Página 2, emissora 100% online, com o Carlos Kennedy Vitef, o homem da fosfoetalonamina. A gente já ouviu uma história impressionante a respeito da sustentação dessas pessoas que estão à frente desse projeto já há tanto tempo, mais de 3 décadas, e eles sustentam de que isso é a solução para o câncer e confrontam as suas ideias com qualquer um e publicamente, como é o caso aqui. É uma situação muito interessante. E eu até, voltando agora para a última parte da entrevista, Carlos, queria saber de você, nós situarmos um pouco o nosso ouvinte, a pessoa que nos assiste pelo Facebook, pelas ferramentas da rede social. Qual é a dosagem, por quanto tempo a pessoa tem que tomar a fosfetalonamina? O normal era as pessoas tomarem por 6 meses. Né? 6 meses. Sempre foi o recomendado, né? Na verdade, essa questão ela é muito relativa da dosagem, né? A gente não pode prescrever também, né? Entendi. Né? Então, para mim, quando chegou a fósforo, eu vi que cada frasquinho continha 60 cápsulas, né? Uhum. Mas o caso da minha mãe, aí eu assumi, eu nem liguei perguntando quantas ao dia, nem nada. Simplesmente eu ministrei 3 ao dia, né? Uhum. Porque o caso da minha mãe era gravíssimo, né? Entendi. Eu imaginei, a partir da premissa que de manhã, de meio-dia à noite, né? É o que eu fiz para minha mãe, né? Então eu mesmo ministrei por conta própria. No caso, né? dessas 3 cápsulas Sim. diárias. Ô, Carlos, me diga uma coisa. Diante do potencial, a gente... Não, 3 é o que eu dei para minha mãe, né, no caso, né? Mas isso é uma coisa que você nunca fala, né? Quando você vai tomar... Né? Já parte cada frasco contém 60, você vai tomar, né? Se você mesmo vê, se é um caso muito sério, vai tomar 3 ao dia, né? Você mesmo já vê isso também, certo. Né? A pessoa não precisa nem... Ô, Carlos, a gente está falando de um produto com substancial importância. A fosfetalonamina, vocês sustentam a tese de que ela vai curar o câncer. Ela pode curar outros males? A fósforo necessita de muita pesquisa, né? Tudo vai ser uma questão de pesquisa. É só o que nós estamos pedindo, que façam as pesquisas. Vocês são otimistas em relação a essa possibilidade de outras patologias também serem atenuadas? Com certeza, não há a menor sombra de dúvida quanto a isso. A matéria-prima utilizada para a fosfetalonamina, vocês conseguem, tranquilo, não tem problema? Sem a quantidade... Não há problema com relação a isso? Não há nada de excepcional na matéria-prima, nada. Você acredita que ela será liberada quando? Tem uma data, tem uma expectativa em relação a isso? E o que ocorrerá quando ela for liberada? Bom, eu não tenho a menor sombra de dúvida de que a fósforo virá a ser liberada. Isso pode demorar, o tempo que vai demorar para ela ser liberada não vai depender de nós. Nós estamos, né, o doutor Gilberto, o doutor professor Salvador Claro Neto, né, estão despendendo todos os esforços para que seja o quanto antes, né. Mas uma coisa é fato. A gente pode dizer, se valer daquele velho argumento, contra os fatos não há argumentos, né? Há casos de cura? Há. Eles não podem ser ignorados. É apenas isso, né? Que, como eu falei no início da entrevista, né? Onde há fumaça, há fogo. Vão averiguar o motivo daquela fumaça, o porquê daquela fumaça. Você vê uma fumaça em algum lugar, você vai lá para ver, opa, que pode... Né? Então, vamos ver apenas o que é essa fumaça. Há casos... A gente vê, basta você botar casos de cura fosfetanolamina na internet, você vai ver um monte de relatos ali. Você vai ver. Não somos nós nem dizendo, são os próprios curados dizendo, dando suas declarações. Então,
Contra os fatos não há argumentos. Então, eu sempre costumo dizer o seguinte, partindo inclusive do que Jesus falou, não haverá nada que ficará oculto. Nada. A verdade nós estamos vendo ela espocando em todos os lugares em relação a tudo, na ciência, na tecnologia, né, na política, né? Nunca foi dada tanta ênfase à questão, nunca se descobriu tanto da política como ultimamente, né? Em todos os lugares a verdade está espocando. Então, como eu disse, nós sabemos o que é a fosfetanolamina. A gente sabe que um dia ela vai ser liberada. E ela, a partir, né, não é que ela foi criada pelo Dr. Gilberto, não é isso. Foi até interessante a maneira como ela foi, como o Dr. Gilberto chegou a isso. Um dia o Dr. Gilberto, lendo uma revista científica, estavam analisando um tumor no cérebro de um boi. E ficou constatado que lá havia uma grande concentração de fosfetanolamina. E, erroneamente, acharam que a fósforo alimentava o tumor. O Dr. Gilberto partiu da seguinte premissa: Deus é perfeito. Tudo que ele faz é perfeito. Tudo, não adianta. Tudo que Deus fez é perfeito. É só a gente ver a natureza. Tudo é perfeito mesmo. O ser humano é perfeito, né? Tudo é perfeito. Então, a fosfetanolamina é produzida pelo nosso organismo. Portanto, quem criou a fosfetanolamina, acima de tudo, foi Deus. Não foi o Dr. Gilberto. Ele apenas sintetizou ela. Mas quem criou a fosfetanolamina foi Deus. Se o nosso organismo leva a fosfetanolamina ao tumor, não é para alimentá-lo. É para combatê-lo. Essa é a conclusão que ele chegou. Exatamente. A partir daí, quando ele leu essa reportagem, tá? Ele disse, não, a fósforo não está lá para alimentar o tumor. O nosso organismo é perfeito. Ele é perfeito. Não está lá para alimentar, é para combater. Ali tem coisa. Então ele começou a pesquisar, começou o processo de desenvolvimento da síntese da fosfetanolamina, começou a fazer as pesquisas e, nossa, chegou onde chegou. Apenas isso, apenas houve um erro aqui, tá? No caso de interpretação. Acharam que a fósforo alimentava o tumor. O Dr. Gilberto disse, não, ele foi contra todo mundo. Todo mundo acha que alimenta. Ele disse, não, ela não está lá para alimentar o tumor, está lá para destruir o tumor. É apenas isso que fez. A única diferença é isso. Carlos, aí chega um médico brasileiro, interior de São Paulo. Ele é um cientista, né? Ele é um cientista. Exatamente, que é um cientista, na verdade, não é um médico, é um cientista. Mas, enfim, baixinho, pessoa do mais simplório comportamento, e traz ao mundo esse desafio. E a ideia e a proposta, olha, eu tenho um produto que cura o câncer. Isso vai na contramão dos grandes laboratórios que, historicamente, há muito tempo, investem muitos recursos em profissionais, cientistas, pesquisadores, para tentar achar uma solução. Esse é o problema? Como é que alguém lá, um brasileirinho, vem e tem a audácia de dizer que, de repente, tem a solução para o câncer? E esse é o grande obstáculo da fosfetanolamina? Deve ser né? É apenas um dos obstáculos. Apenas um. Mas a fosfetanolamina tem muitos inimigos, né? Nem posso dizer que são inimigos, né? É tudo apenas uma questão de interesse, né? Como eu disse, o Dr. Gilberto, se ele tivesse o interesse de ficar rico com a fósforo, ele teria lançado ela como suplemento alimentar, estaria vendendo à torta e à direita, não estaria provavelmente nem dando conta de produzir, já estaria muito rico, se esse fosse o objetivo dele, né? Mas aí nós vemos, mas ele é uma pessoa de muito caráter. Ele sabe que a fosfetanolamina é muito mais do que apenas uma fonte de ganhos, né? E então ele viveu para esse outro lado, não apenas no aspecto financeiro. Entendi. Carlos, se uma pessoa quiser hoje a fosfetanolamina, você disse há pouco que através de liminar consegue. Com liminar o que ela tem que fazer? Procura um advogado, o advogado busca o Ministério Público?
É assim que acontece? Não, ele vai entrar com uma liminar, né? O juiz, então vai ou conceder ou não conceder. Há juízes que concedem, há juízes que não concedem, né? Aí é que está Aqui na região o pessoal tem sido bacana? Tem conseguido. Sei de muita gente aqui que conseguiu a fosfetanolamina. E está indo bem? Sim. Os tratamentos não pararam por todo, então? Não. Você recebe relatos dessas pessoas? Olha, está bem... Sim, sem dúvida, há muita gente que liga para mim, né? Eu vejo, inclusive nas redes sociais, né? Muitos mandam mensagens para mim, né? Eu vejo no Face, eu recebo muita coisa nesse sentido ali, né? Você vê mesmo, qualquer pessoa pode ver, né? Você tem muita Sempre gente... tem relatos aí, alguma coisa a respeito da fosfetanolamina. Então tá. Bom, meus amigos, essa então foi a entrevista com o Carlos Kennedy Vitef, que nós tivemos o prazer de realizar aqui na sua casa, em Pomerode, onde ele mora, para a Página 2, nesse sábado tão especial, tratando de um assunto igualmente de interesse geral. Esse assunto tem um peso social impressionante. Esse assunto tem seguidores, o número transcende ao inimaginável. Afinal, quem não conhece, quem não tem um familiar com problema ou que já teve, né? Todos nós já vivemos o drama do câncer. A solução nunca chega, ou já chegou e está enfrentando embaraços nos trâmites que ela tem que passar para se tornar um medicamento, como é o caso da fosfetanolamina. Eu, particularmente, tenho simpatia pelo trabalho, eu tenho admiração pelo trabalho, e eu tenho motivos para acreditar demais no sucesso da fosfetanolamina, pelas entrevistas que eu acabo de fazer, não só essa, e por depoimentos que eu já tive de pessoas que se submeteram ao tratamento, que já passaram por situações muito difíceis e que hoje são gratos à fosfetanolamina. Esse foi o tema do nosso programa de hoje. Bom final de semana, com muita saúde para todos, que as coisas se encaminhem para algo muito bom no aspecto do futuro do câncer, né? Uma solução, e quem sabe o Brasil seja o país onde nascem os princípios, onde é registrada a patente, onde se tem o conceito de que, sim, nós temos a solução para o câncer. Muito bom dia, foi um prazer. Dalfovo, arroz tem que ser Dalfovo, tradição e qualidade na sua mesa. Calhas Timbó, tecnologia e muita qualidade. Medical Core, cuide bem de quem bate por você. Excelência em cardiologia. Lojas Hart, a família do Médio Vale já conhece. 9 décadas de tradição e história. Lens Import, distribuidora nacional das ferramentas Bessey. Acesse lensimport.com.br. Pilates Estúdio Terapia. Faça Pilates para todas as idades. Promoção de saúde para corpo e mente. Aqua Fitness, as técnicas da natação com quem entende do assunto. Matrículas abertas. Foto Centenário, para você guardar com carinho grandes momentos. Você ouviu na Rádio Página 2 o programa Carlos Henrique. Bate-papo, opinião, conteúdo e um clima agradável para sua manhã de sábado. Um bom sábado para você e até breve.